O movimento Passe Livre realizou mais um ato fechando um terminal de ônibus na capital paulista. A proposta defendida pelo grupo de zerar a tarifa do transporte é realidade em 86 cidades do mundo, inclusive no Brasil. Mas, de uma forma ou de outra, a sociedade tem que pagar pelo serviço. Um grupo de manifestantes do movimento Passe Livre fechou uma das entradas do terminal Pedro II, no centro de São Paulo, em mais um protesto contra o aumento da tarifa de ônibus, de R$ 3,50 para R$ 13,80. Desde o dia 9 de janeiro, o MPL já realizou 3 grandes manifestações e todas terminaram em conflitos com policiais. Um quarto ato está marcado para amanhã. Os manifestantes vão se reunir no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Rebouças. E desta vez, integrantes do MTST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, prometem participar do protesto. A proposta defendida pelo movimento Passe Livre de zerar a tarifa do transporte público é realidade em 86 cidades de 24 países, inclusive o Brasil. 12 municípios brasileiros, entre eles Maricá, no Rio de Janeiro, e Agudos, no interior paulista, já adotaram o modelo. Seria ótimo para a gente que estuda também, seria muito bom. Não, porque não teria qualidade, né? Além do transporte gratuito, Maricá e Agudos têm em comum o número de habitantes. São cerca de 40 mil. Para se ter uma ideia, só a capital paulista tem 11 milhões de moradores. Em todo o mundo, a maior cidade que tem transporte de graça é Tallinn, capital da Estônia, com pouco mais de 400 mil habitantes. Cada município recorreu a uma solução diferente para manter o ônibus sem tarifa. Entre elas, realocar recursos e elevar impostos. A gente pode imaginar a tarifa zero como uma meta de um processo. E esse processo se chama subsídio à tarifa. O Brasil tem um grau de subsídio de transportes coletivos urbanos muito baixo. Aqui na cidade de São Paulo, no orçamento de 2016, estão reservados R$ 2 bilhões para subsídios ao sistema de ônibus. Com esse valor, a Prefeitura garante passagem gratuita a idosos, deficientes e a mais de 500 mil estudantes. Para atender à reivindicação de passagem de graça para todos na capital, seriam necessários R$ 8 bilhões, o equivalente à arrecadação anual do IPTU, o Imposto Territorial Urbano. Dessa forma, segundo a Prefeitura, faltaria dinheiro para outros projetos. Fatalmente vai faltar dinheiro, ou pelo menos vai ser carreado menos dinheiro para a saúde, por exemplo, do município, para a educação do município, segurança. Vale a pena isso? É o que a gente quer? Ovília, é possível se pensar numa tarifa zero numa cidade do tamanho de São Paulo? Não. Porque os exemplos ali são cidades minúsculas. 400 mil habitantes, que é menor que a Vila Maria e tal. Então, a questão que se coloca é o seguinte, acho que são 2 problemas, né? Um é a questão da tarifa propriamente dita. Até hoje eu não vi a planilha. Sempre pergunto ao ministro, ao secretário municipal de transporte, Gilmar Tato, cadê a planilha? Que é a planilha de custos, de quanto efetivamente é o preço da passagem, como é que você chega a esse valor. Então, você tem que ter uma planilha que tem que ser divulgada publicamente e discutida, por exemplo, na Câmara Municipal, mas não só, né? Pela sociedade paulistana tal. Essa planilha, até hoje, simplesmente eu desconheço tal. E isso é central. Nós sabemos o valor do subsídio, como foi informado, que é altíssimo, R$ 2 bilhões. É uma fortuna tal. Né? Então, a primeira coisa é saber a questão da planilha e saber que a questão de transporte sempre envolve questões eleitorais, coisas nebulosas. Quando envolve empresas de ônibus, não é só em São Paulo, vide o exemplo de Santo André, Celso Daniel, etc., todo mundo sabe, né, e tal. A segunda coisa que se coloca é o movimento Passe Livre e tal, né, e as manifestações. Amanhã, com certeza, vai ser noticiado aqui à noite no Jornal da Cultura, infelizmente, conflitos. Porque junto com o Movimento Passe Livre tem o seu braço armado, que são os Black Blocs. Quem assistiu às manifestações e ouviu todas as imagens de todas elas, eles foram, inclusive na última, na frente.
né? Ou seja, com uma guarda armada, como se fosse um grupo paramilitar, algo que viola claramente a legislação existente. E os conflitos foram construídos por esses black blocs, tal, com invasões, depredação de patrimônio público, patrimônio privado, agressão às pessoas e todos os trágicos acontecimentos que nós já assistimos. Então, a grande questão é que isso é uma arma política muito mais do que uma reivindicação justa, que é a questão do preço dos transportes em São Paulo e em outras cidades. Ayrton, Antônio Gilberto Angelotti aqui pelo Facebook. Se não houvesse concessão do transporte público, não seria mais fácil o governo controlar o seu custo operacional? Eu acho que já tivemos essa situação quando nós tínhamos aqui em São Paulo a CMTC, uma companhia municipal de transportes coletivos. Bom, ela, como toda empresa estatal, estatal municipal, ela acabou se perdendo dentro da sua própria desorganização e foi, obviamente, objeto de extinção. E aí vieram, então, os grupos privados. Mas com relação aos grupos privados, quantos são esses grupos que dominam o transporte coletivo de São Paulo? 5? 6? Não passa disso. Esses grupos privados, quanto acumulam de lucro com a exploração desse negócio? Porque é uma força incrível. Tem poder na Câmara Municipal, tem poder na Assembleia Legislativa, tem poder no Judiciário, tem poder em todas as áreas. É um grupo estruturado, um grupo... Eu não sei se posso compará-los com essas empreiteiras de obra, que estão aí agora sendo objeto de investigação da Lava Jato. Mas uma Lava Jato nessas empresas aqui em São Paulo iria mostrar muita coisa. O Vila falou agora há pouco o seguinte, que as planilhas de custo, ora meu Deus, eu também estava esperando que o governo Haddad, o prefeito, que nós tivéssemos conhecimento das planilhas de custo. Nós do povo, cidadão. Põe na internet. Né? Põe na internet, né? Para saber de fato se é aquele subsídio que o governo tem que dar para aquelas empresas. Enquanto eu não conhecer a tabela de custo, de preços das empresas, eu tenho que ver o seguinte, com base em que é orçado esses 2 bilhões de reais? Agora, transporte coletivo de graça, eu acho que já temos aí muitos setores que são isentos, né? Os mais velhos, os estudantes, têm uma série de vantagens já que se conseguiu em termos de gratuidade. Não acho possível que haja uma gratuidade absoluta. Acho até que as tarifas podem cair se nós tivermos uma demonstração de que as tabelas de custos, os orçamentos das empresas, as propostas que eles fazem para o reajuste são verdadeiras. Enquanto não tivermos isso, eu tendo a entender que os custos podem ser diminuídos, que ainda assim vão dar lucro para as empresas. Olha, o João Patrício está falando aqui pelo Twitter, o único prefeito que enfrentou e mostrou com clareza a situação das empresas de transporte foi o Mário Covas. A Luísa Erundina tentou aprovar o transporte gratuito aqui. Não, mas ela também aumentou muito as passagens, também pegou uma bomba, é bom lembrar, pegou um período de inflação, ela foi prefeita de início de 89 até final de 1992, 31 de dezembro. Ela pegou a inflação, por exemplo, em um mês de 84%, em um mês, em março e tal. Então, as tarifas eram a todo momento reajustadas. Então, temos de ser justos e tal. Agora, é uma questão muito complicada. O Covas também foi um prefeito já anterior, entre 83 e 85, também teve problemas. Todo mundo teve problemas de transporte. O que teve de quebra-quebra, em 1959, na Praça João Mendes, com mortes, 59. O problema dos transportes é histórico nessa de São Paulo. As empresas são as mesmas. Sim, se você for ver, se você ver quem é dono, então, e tem outras coisas que envolvem o transporte aqui, que é bom nem falar, mas todo mundo sabe. O Ricardo Cardoso está reclamando aqui. E o metrô e os trens, que vocês não falam? Também, eu acho que, agora, as condições de transporte no metrô são muito superiores às dos ônibus, em termos de qualidade de transporte. Não significa, e a gente sabe que no horário de pico é complicado. Todo mundo que viaja, eu viajo, sei quão difícil é. E nos trens metropolitanos são piores do que o metrô. A grande questão é que é possível abaixar esse valor, mas nós temos de publicizar como é que chegar a esse valor. Olha, só para falar do metrô e trens, são empresas públicas, não é? Nós estamos falando de empresas públicas e empresas privadas. No metrô e trens são empresas públicas. E por que o custo não é menor? Eu passo de metrô, quando vou ali, fui lá para a Moca, peguei o metrô e vi nas áreas que podia ter muro com cimento, ter alumínio no túnel. Então, os custos do metrô de São Paulo, o que se gasta... Esse escândalo está sendo apurado pela Justiça, que é a questão dos trens do metrô de São Paulo, pode dar uma resposta por que os custos não são menores.